Bom, então vamos lá conversar um pouco sobre o listening, né? Como você já deve ter visto, se não viu ainda, depende da ordem que você está assistindo os vídeos, vai ver. Lembre-se que o listening, ele vai ter uma abordagem diferente do speaking, porque as habilidades, cada uma delas, então ler, escrever, falar e ouvir, cada uma delas é desenvolvida de uma forma mais ou menos independente. É claro que uma habilidade influencia a outra, mas tem como uma pessoa ler muito bem e não falar nada, falar muito bem e escrever pouco e assim por diante, né? Então a estratégia do listening tem que ser uma estratégia especial, especial para o listening, né? A estratégia do listening é nós atacarmos em duas frentes, ok? Duas frentes importantes que devem ser alternadas, né? Mas antes da gente falar dessas duas frentes, vamos falar em tipos de listening, como que você pode escutar alguma coisa, né? Primeiro tipo de listening é aquele listening distraído. Você pode escutar algo enquanto você está lavando a louça, né? Você está lavando a louça, você está dirigindo, está meio que conversando com o seu amigo, né? E está escutando ao mesmo tempo. Este é o primeiro tipo de listening, né? O segundo tipo de listening é o listening atento, mas corrido. O que eu quero dizer com atento, mas corrido? Você presta atenção no que está acontecendo, você faz um esforço consciente e um esforço de concentração. Muita atenção a essa palavra, ok? Concentração. Concentração é um centro só, ok? Concentração. Você coloca todo o teu ser, percebeu? Para ficar uma coisa romântica, filosófica, sei lá. Então você coloca todo o teu ser naquilo que você está escutando e você faz um esforço enorme. Só que um listening corrido, porque você não vai pausar, você não vai ficar se prendendo a partes, né? Você simplesmente vai escutar. Daqui a pouco eu te digo, te explico as técnicas para a gente falar desse listening, né? E a terceira modalidade é o listening focado, né? Aí sim você vai escutar novamente, vai escutar um segundinho, 10 vezes, vai escutar aquele segundinho, vai voltar, 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 vai tentar repetir se for o caso e assim por diante, ok? Para o nosso curso, nós vamos usar a segunda e a terceira forma. Por que não a primeira forma? Porque a primeira forma não funciona, ok? A primeira forma não funciona. Só serve para enganar, para você ficar em paz com a sua consciência e falar: nossa, hoje eu escutei 3 horas de rádio em inglês, estou estudando bastante. Meu amigo, se você está escutando e aquilo não está na sua consciência, é como música de elevador, a coisa vai estar tocando ali e você não vai estar tendo ganho nenhum, ok? Então é muito importante. Nos anos 80, 90, tinha uma mania muito interessante que era fazer publicidade de fitas cassete que você colocaria ali no seu Walkman, né? Tinham era como se fosse um telefone, só que você colocava uma fita e só dava para escutar fita para o pessoal que é mais novo aí. Então tem que explicar as tecnologias do passado, né? E em teoria você escutaria, colocaria aquilo ali e dormiria, né? Escutando aquilo ali, e daí você acorda falando em inglês, né? Pura balela, pura mentira, ok? Então lembre-se, sem atenção não há qualidade, não há evolução. E isso, olha, eu vou abrir um parênteses, não sei sei que não é a minha posição aqui, mas às vezes eu recomendo filmes, por exemplo, excelentes para os meus alunos. Eles falam: ah, teacher, não gostei, não gostei, ou acha chato, ou acha confuso. E aí, explorando a vida do cara, eu percebo que o cara assistiu o filme vendo Whats, assistiu o filme saindo 3 vezes para fazer lanche, assistiu o filme. Aí é claro que você não vai entender nada, né? Pelo menos os bons filmes, né? Filme ruim aí dá para fazer todas essas coisas. Fechei o parênteses sobre filmes. Então, você vai ter que colocar a sua atenção,
ok? Listening distraído, esquece, ok? Por que esquece? E aqui eu não estou te aconselhando somente a não contar como eu estudo, eu estou te aconselhando a evitar, ok? Por quê? Porque, embora pedagogicamente tanto fez e tanto faz esse tipo de listening, psicologicamente isso vai dar um efeito em você. Qual que é o efeito? Você está voltando para casa, correto? Você quer escutar uma música que você gosta, né? Você quer tá no carro, né? Ou até no ônibus. Você quer escutar uma música que você gosta. Ou experimente fazer isso às vezes, né? Você tá andando, só silêncio, assim, sem nada, assim. Você quer ficar olhando para as coisas. E aí você pensa uma voz na sua consciência, que você pensa que é a voz do anjinho bom na sua consciência, mas é o anjinho mau. A especialidade do anjinho mau é se vestir de anjinho bom, né? O anjinho mau, vestido de anjinho bom, fala: Olha, você deveria estar aproveitando este tempo para estudar inglês. Estude inglês. E aí, uma outra parte, que na verdade é teu anjinho bom, mas ele está vestido de anjinho mau, porque o anjinho mau vestiu ele de anjinho bom, vai dizer para você: Não, não, tranquilo, descansa um pouco, deixa a tua mente tranquila. E aí o anjinho mal vestido de anjinho bom vai falar: você vai perder 40 minutos da tua vida. E aí o que acontece? Eu tô falando na situação em que você não tem energia, tá? Que você vai acabar escutando distraidamente. Você vai colocar aquilo ali, você querendo ou não, a tua imaginação e a tua atenção, ela vai começar a voar, então você vai começar a prestar atenção em tudo mais, mas vai ficar aquela coisa incômoda no background, tocando, e isso vai te dando um tipo de estresse, né? Que vai fazendo com que você ah, comece a pegar um tipo de aversão ao inglês, né? Na hora de praticar realmente, você já está tão por aqui com o inglês que ou você não vai querer praticar ou você vai praticar de um modo errado também. Então, se você não está com energia para prestar atenção à coisa, atenção plena, né? O pessoal gosta de usar o termo em inglês, hoje em dia, né? Você tem a full mind, né? A tua mente completamente ali. Se você não tá com essa energia, essa disposição, descansa, meu filho. Vai descansar, vai escutar o teu Lady Gaga lá que você gosta, ou vai, sei lá, ficar olhando para as plantas que estão passando, sei lá, faça isso, tá? Então, se você não tem condições de atenção, não faça. Beleza. Vamos então focar nos nossos dois listenings, o atento e o focado, ok? Olha, não entenda atento como listening lento, ok? O listening atento corrido, olha a palavra que eu usei para identificar. O listening atento corrido, ele não é apegado, ok? Ele vai passando na vida e deixa a vida passar, né? As coisas vêm e vão, né? Como diria alguma filosofia budista aí. Então, você vai escutar, você vai prestar toda a tua atenção aos elementos e o que você entendeu muito que bem, o que você não entendeu, vai continuando com a sua atenção focada. Não, em nenhum momento para e use a tua memória para lembrar, não, mas como é que é, o que que ele falou lá, qual que foi a palavra? Deixa que a coisa vá fluindo, né? Esse listening é extremamente importante porque você tem que aprender a ficar, a sentir desconforto, ou seja, você vai ter diversas lacunas no teu listening e mesmo assim continuar, né? Às vezes, um americano está na sua frente, ele está conversando, essa experiência é bem comum, você está mais ou menos entendendo, tá indo, de repente ele fala alguma coisa, te dá um desespero, você não entende mais nada, ok? Então você tem que se acostumar com a inabilidade, ok? Com a falta de habilidade, tem que se acostumar com isso. Aí você pode olhar para mim, nossa, mas se você quer que eu seja, você não quer que eu tenha toda a habilidade? Não, eu não quero que você tenha toda a habilidade pelo simples motivo que é impossível ter toda a habilidade. Toda a habilidade é impossível, é claro. Então, nesse sentido, quando um aluno chega para mim e fala assim, teacher,
Quando que eu vou estar pronto para falar em inglês, assistir um filme? Eu sempre respondo nunca. Você nunca vai estar pronto para assistir um filme. O que que eu quero dizer com isso, né? Você nunca vai estar totalmente preparado para você colocar o filme e sentir conforto extremo. Então, essa técnica ou essa frente de batalha, que é o atento, mas corrido, ele serve muito para que você se acostume com isso. Você vai assistir alguma coisa, algumas coisas você vai entender e outras coisas você não vai entender. E tá tudo ok, todo mundo, acontece isso com todo mundo, com o nativo todo tempo. Só que o nativo, então, por exemplo, você está assistindo alguma coisa, alguém está conversando com você e você perdeu algumas palavras, sei lá, tem carro passando no lado, a qualidade do som não tá bom. Você nem se preocupa, você nem percebe que não compreendeu aquela palavra. Você pega o contexto, pega o restante da conversação e bola para frente. A vida que segue, você está entendendo. Então, essa técnica, ela vai fazer com que você consiga fazer isso, ok? Deixa eu dar um exemplo de como o brasileiro se cobra, né? Ou o aprendiz de uma outra língua se cobra e nós temos que deixar o listening correr e não se cobrar tanto. Ahn, certa vez tinha lá uma professora que trabalhou comigo e ela foi para os Estados Unidos e ela já estava morando lá uns 6, 7 meses e ela estava com a host sister dela, né? Então ela morava numa casa, a menina que morava lá, que era filha dos donos da casa, a gente chama de host sister, né? Então é como se fosse a irmã que hospeda, né? A irmã anfitriã. Eles entraram no ônibus, não, era um metrô. Elas entraram no metrô e sentaram assim, aqui, né? E no banco de trás, né? Sabe aqueles bancos que ficam um banco para frente e outro banco para o outro lado? Então, no banco de trás aqui estavam dois rapazes e eles começaram a conversar em inglês. Conforme eles foram conversando em inglês, a brasileira foi ficando cada vez mais desesperada, porque tinha muita coisa ali que ela não entendia, muita coisa ali que ela não entendia. E ela, né, quase já chorando, querendo voltar para o Brasil e falar: a minha vida é uma mentira, né? Ela olhou para a host sister dela e perguntou, depois que os caras tinham descido, né? Ela olhou para a host sister dela e perguntou: você entendeu? Não, ela não falou você entendeu, ela falou assim, o que que aqueles dois caras ali atrás estavam falando? E a host sister, na maior naturalidade, falou, eu não faço a mínima ideia, eu não entendo o que eles falam, né? Por quê? Porque os caras eram de uma determinada região, de uma determinada classe social, tinha um determinado sotaque, e tá ok não compreender. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho relatos de diversos alunos meus, eu sou do Sul, né? Sou curitibano, diversos alunos meus que vão para o Norte não estão acostumados com o tipo de sotaque lá de cima e passa às vezes, vai conversar com o vendedor na feira, passa às vezes 2, 3 frases e o cara não entende. Eu tenho um vizinho aqui, bom, espero que ele não esteja assistindo esses vídeos, mas era um desespero conversar com o menino, porque o menino, ele fala assim, e aí a gente tinha que perguntar umas 3, 4 vezes, ok? Tá ok, isso acontece em todo o tempo, em todo lugar e todo tempo. O que eu não posso é olhar para esse menino e falar, eu nunca vou conversar com esse menino mais porque eu não falo português direito. Não, o menino fala rápido demais, ele se enrola, eu não estou acostumado com a fala dele, isso acontece, ok? Então, você tem que ficar perdido no listening atento mais corrido. A única coisa que você tem que tentar. Você tem que tentar, vai perder algumas coisas, continua tentando e assim por diante, ok? Esse listening atento mais corrido não é bom que você toque mais vezes. Não é bom. Não é bom que você pause para tentar destrinchar aquilo ali. Não é bom que você anote. Não é bom que você faça nada disso. A tua única ferramenta é tua atenção, tá bom? Então,
É importante. Eu sei que você vai querer correr para a segurança, eu sei que você vai querer correr para o entendimento, mas você precisa aprender a usar a sua atenção como tua única ferramenta, ok? Bom, o terceiro tipo de listening, vai ser a nossa segunda frente de batalha, vai ser o listening focado, né? E aí sim, você vai ter todo o trabalho do mundo, ok? Então você vai escutar mais uma vez, vai escutar outra vez, vai escutar mais uma vez e vai escutar e assim por diante, ok? Nesse quesito, o que que eu faria? Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo como praticar inglês vendo séries, que vai esquematizar mais ou menos o que eu já estou falando aqui, né? Mas aí eu vou tentar. Bom, eu vou tentar te dar um roteiro ali para ficar a coisa mais prática. Mas por enquanto, só a guisa de exemplificação. Eu pego um determinado seriado, né? Eu pego um determinado episódio, né? Melhor ainda se for uma coisa mais curta, né? Então eu lembro que quando eu estudava francês, tinha uma série francesa chamada Bref. E bref é justamente breve em francês. E cada episódio tinha lá 2 minutos e pouquinho, né? Olha, sem exagero nenhum, eu não estou exagerando. Eu acredito que os 5, 6 primeiros episódios da série eu devo ter escutado 200, 250, talvez mais vezes, ok? Por quê? Porque o que eu estava preocupado ao escutar esses episódios não era comer episódio, quantos episódios eu vou conseguir. Eu estava preocupado em adquirir habilidade. E eu posso te afirmar com certeza absoluta que funciona, né? Eu nunca entrei numa escola de francês. E olha, é, bom, minha vida ficou ocupada, não pude voltar aos meus estudos, né? Mas ainda volto no futuro. Mas quando eu parei, eu acho que a minha habilidade não decaiu tanto assim, eu consegui assistir animações em francês, entendendo 85, 90%, ok? Então, não precisa ir para um outro país para você aprender, não precisa não necessariamente, isso ajuda, né? Mas não necessariamente você precisa de uma escola, nada disso, né? Se você tem a disciplina e sabe como fazer, dá para fazer, né? Mas você tem que ter paciência, né? Então vamos lá, você escuta sem ajuda nenhuma, escuta mais uma vez, né? Escuta mais uma terceira vez. Então, se for no caso que eu falei para você, ou um trechinho de filme de 5 minutos, dá para fazer isso. Escuta umas 4, 5 vezes. Beleza, vai fazer outra coisa, vai estudar outra área de inglês, ou vai, sei lá, comer um sanduíche. Amanhã você volta e escuta mais umas 2, 3 vezes. Depois você escuta no player do computador, qualquer player, né? Aí você vai voltando em partes que ficaram obscuras, né? Você escuta e aí tem uma partezinha ali que você não sabe o que é. Toca, 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 toca. Várias vezes, umas 10 vezes. Talvez você nunca consiga descobrir qual que é aquela palavra. Talvez você precise da legenda, mas esse esforço é muito importante, né? Outra coisa, fazer o esforço de descobrir palavras que você não sabe. Então você toca e tenta identificar alguma palavra que você não sabe, e identificar a ponto de você conseguir procurar essa palavra no dicionário, percebeu? Ou reproduzir essa palavra. Então você faz esse processo, né? Numa das vezes você toca e tenta descobrir as palavras. Não se preocupe, eu vou esquematizar tudo isso no vídeo em que eu dou um case study com a série, mas você pode aplicar a qualquer coisa, para qualquer coisa. Depois de todo esse processo, aí você toca uma vez com legendas em inglês. Toca com a legenda em inglês, legendas fiéis, né? Toca com legenda em inglês. Vai, é claro, o teu listening vai lá nas nuvens, né? Depois você toca mais uma vez com legendas em inglês. Procura as palavras que você não sabe. Tira a legenda. Toca mais uma vez sem legenda. O objetivo do listening focado é que você
chegue ao conforto, ok? Esse é o objetivo. Percebeu o contraponto? No outro, você tem que aprender a sofrer, né? Você não pode estar confortável. Você tem que... É aquilo ali, pronto, né? Nesse listening focado, você vai aumentar as suas habilidades sabendo tão bem algumas sequências sonoras, vamos simplificar assim, a ponto que você chegue ao conforto. Então acontecia, por exemplo, que eu estudava o primeiro episódio, aí eu ia para o segundo, para o terceiro, aí um dia eu estava lá no quarto, eu voltava para o primeiro e checava. Tá bem facinho para mim? Ah, não, peraí, não, essa parte tá meio confusa. Eu estudava mais um pouquinho e continuava fazendo as outras coisas. Dali um mês eu voltava para o primeiro episódio. Quando eu sentia que toda vez que eu colocava o episódio era fácil para mim, sem legenda, sem nada, eu falava, beleza, para esse episódio eu não preciso voltar mais. Mas nisso eu já tinha escutado ele confortavelmente umas 3, 4 vezes, ok? Então, vamos para um case study, né? Eu vou te dar uma técnica no próximo vídeo para a gente aplicar isso.